Agora conversar com a Beatriz Ferretti do Band News TV, que acompanhou a eleição na Rússia, não é? E deu Putin vencendo a eleição na Rússia e vai se manter no poder até 2030. Não é isso, Beatriz Ferretti? Muito boa tarde, bem-vinda mais uma vez aqui ao Bandeirantes Acontece. Oi, Danilo, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. Eu começo falando sobre a Rússia, porque o presidente reeleito Vladimir Putin voltou a discursar hoje na Praça Vermelha, em Moscou. Ele participou de um evento que celebra os 10 anos da anexação da Crimeia, aquela península que fica no sul da Ucrânia e foi incorporada pelo país depois de um referendo não reconhecido internacionalmente, isso em 2014. O Putin recebeu 88% dos votos nas eleições, que duraram 3 dias, foram de sexta-feira até domingo, e aí essa quantidade de votos foi confirmada pela Comissão Eleitoral do país. Ele derrotou 3 adversários que não tinham qualquer chance de vencer. O Putin já está há 24 anos no poder, se a gente contar o tempo em que também foi primeiro-ministro, então é desde 1999. E este será o 5º mandato dele como presidente, mas não acaba por aí. Isso porque Vladimir Putin ainda poderá concorrer novamente daqui a 6 anos, por conta de modificações que ele mesmo promoveu na Constituição russa. Ontem, já à madrugada por lá, ele fez um discurso de vitória prometendo reforço militar e dizendo que o país não vai ser intimidado nem suprimido. Ele também disse que a guerra na Ucrânia vai continuar até que o país conquiste os seus objetivos. Mas ele não chama de guerra, né? Ele chama de operação militar especial. O presidente reeleito falou ainda sobre a morte do opositor Alexei Navalny, isso pela primeira vez, aliás, citando o nome de Navalny, e disse que esse foi um acontecimento triste. O governo norte-americano reagiu, a União Europeia também. Ambos disseram que a eleição russa, obviamente, não foi nem livre nem justa. Antes mesmo de saírem os primeiros resultados, o governo da Alemanha também já tinha chamado o processo de pseudo-eleição. Agora, por outro lado, países aliados parabenizaram Vladimir Putin. Foi o caso do presidente chinês Xi Jinping, que disse que a reeleição reflete plenamente o apoio do povo russo e que a Rússia vai ser capaz de alcançar mais conquistas no desenvolvimento e na construção nacional. Já o líder norte-coreano Kim Jong-un disse que ele e Putin darão as mãos firmemente enquanto atendem às demandas dos tempos para proporcionar um novo ponto de virada para a amizade bilateral. Aqui na América Latina, o líder venezuelano Nicolás Maduro disse que Putin venceu a guerra e todo o Ocidente e está traçando um longo caminho de reivindicação da nova Rússia para um mundo de equilíbrio. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, falou que a vitória é uma contribuição para a indispensável estabilidade da comunidade humana. E o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, falou que vai continuar fortalecendo os laços com a Rússia. Agora eu mudo de assunto para falar sobre a guerra no Oriente Médio, porque hoje o exército de Israel invadiu mais uma vez o hospital Al-Shifa, que é o maior da cidade de Gaza, para uma operação que diz ser antiterrorista. Os combates começaram na madrugada e 80 pessoas foram presas. Mais de 45 tanques e veículos blindados teriam entrado na área do centro médico. O governo israelense acusa o Hamas de usar essa instalação como centro de comando. O país disse que soldados conduziram uma operação precisa e que eles foram atingidos por militantes quando entraram no complexo. O Ministério da Saúde de Gaza, que é administrado pelo Hamas, disse que um incêndio surgiu na entrada do hospital na hora dessa operação, causando casos de asfixia entre mulheres e crianças. E falou ainda que a comunicação foi cortada e que as pessoas ficaram presas dentro de unidades cirúrgicas e de emergência de um dos edifícios. A gente sabe que Israel foi alvo de duras críticas no ano passado, quando as tropas invadiram esse hospital pela primeira vez. E, na ocasião, soldados disseram ter descoberto túneis subterrâneos que, segundo eles, eram usados como centros de comando e controle pelo Hamas, o que o grupo extremista nega. O hospital na cidade de Gaza é uma das poucas instalações de saúde que ainda restam no enclave palestino. Sobre esse assunto, o Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da OMS, fez um alerta sobre a situação no Hospital Al-Shifa, dizendo que nunca hospitais deveriam ser campos de batalha.
O Tedros Adhanom fez essa mensagem, escreveu essa mensagem no X, o antigo Twitter, dizendo ainda que essa situação coloca em perigo os profissionais de saúde, pacientes e também civis. Eu volto com você. Opa, valeu. Obrigado, Beatriz Ferretti, do Band News TV, trazendo então a eleição de Vladimir Putin, continuando aí no poder na Rússia até 2030, em 2030. Tem a participação